Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na Rede Educativa de Mato Grosso do Sul. Hoje vamos falar sobre a funcionalidade durante a internação na UTI. UTI, para quem não está muito afeito, é Unidade de Terapia Intensiva. E tem o CTI, que é Centro de Terapia Intensiva, praticamente a mesma coisa, né? É muito importante porque hoje nós temos um número significativo de pessoas que, pós-cirurgia, de um certo cuidado, ou mesmo trauma, ou doenças pulmonares, elas acabam indo para o CTI ou UTI para terem, inclusive, um atendimento mais adequado, mais pronto, preciso e com recuperação imediata. E para falar sobre esse tema, o meu convidado deste programa hoje é o Dr. Israel Moraes dos Santos, que é fisioterapeuta, intensivista adulto e pediátrico e neonatal. Ele é especialista em fisioterapia cardiorrespiratória hospitalar. Israel, eu vou te chamar você de Israel, porque eu não vou nem explicar aqui para os telespectadores por quê, viu? Seja bem-vindo e eu agradeço a sua disposição em nos brindar com essa entrevista, que, como nós já apresentamos, é um tema extremamente relevante na recuperação dos nossos pacientes. Eu digo porque eu sou intensivista, afastado atualmente, né? E que, na verdade, a gente vê muita coisa acontecendo por crendices, às vezes, mas, felizmente, o fisioterapeuta hoje tem ajudado a quebrar essas crendices e recuperado o paciente mais prontamente. Conceitua para nós aí, rapidinho, você vai se apresentar naturalmente, o que é fisioterapia? Terapia através do físico. Explica tudo isso daí. Seja bem-vindo. Obrigado, Dr. Luiz Ovando. É um prazer estar aqui, né? Sou fisioterapeuta, com uma formação aí desde 1999, né? Desde então dentro das unidades de terapia intensiva, dentro dos ambientes hospitalares. Né? Para a gente conceituar, a fisioterapia ela é, então, a terapia através do movimento. Então, tudo que nós fazemos através de condutas, de planos terapêuticos, é preservação do movimento, é impedir que essa capacidade de movimento se reduza, né, e que possa, então, manter uma atividade de vida diária cada vez mais estável, sem levar riscos à comunidade. Perfeito. Israel, quero dizer aqui para você que nos assiste, que o Israel é meu sobrinho. Né? Não podia ter apresentação melhor, você está sabendo disso. Né? Mas, além disso, ele tem um apelido de menino, né? Dico. O pessoal aí de Dourados deve saber o que eu estou falando, né? Dico é o apelido dele, né? E o Israel é uma pessoa extremamente competente, dedicada, né, na sua função. E aqui, antes da gente ir para a primeira pergunta do nosso telespectador, eu quero colocar para vocês o currículo do Israel Moraes dos Santos. Ele é bacharel em fisioterapia pela UNOeste. Ele já falou em 1999, este ano completa 25 anos. Ele é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal da Grande Dourados em 2016, portanto, há 8 anos. Ele é fisioterapeuta intensivista adulto, pediátrico e neonatal, que já apresentamos, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória hospitalar. Ele foi professor no ensino superior por 15 anos, é supervisor do estágio hospitalar UTI e enfermaria e atualmente é coordenador e responsável técnico do serviço de fisioterapia do Hospital Universidade da Grande Dourados. Ele é membro da Comissão Técnica de Avaliação de Tecnologias em Saúde no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. E da prática de saúde baseada em evidências, portanto, cientista. Você já vê aí, não pode falar as coisas sem fundamento, tem que estar sempre ligado ao fundamento.
E ela é tutor de ventilação mecânica da rede EBSER, tutor e preceptor da residência multiprofissional em terapia intensiva adulto, gestor do serviço de fisioterapia do HSR. HSR é o Hospital Santa Rita. Santa Rita. Muito bem. Também de Dourados. Nós estávamos conversando aqui, vocês veem que o doutor Israel ele é bastante qualificado. E, acima de tudo, 25 anos de atividade concede a ele uma experiência inquestionável nessa atividade de UTI. E nós conversávamos aqui sobre a conceituação da questão terminológica, ou seja, o termo fisioterapia é o tratamento através do movimento. Eu digo sempre, quando a gente fazia um pouco mais de atividade física, né, você continua fazendo, eu tento fazer para que a gente mantenha a função. Então eu digo que a saúde está nos movimentos. E felizmente, inclusive, a Santa Casa colocou essa frase, né, num totem que eles distribuem por aí, divulgando a ideia de que nós precisamos nos movimentar. Eu digo isso, Israel, porque de uma maneira geral as pessoas dizem, eu quero aposentar para ficar parado. Ficou parado é igual a disfunção, é igual a morte, né? E no CTI não é diferente. Infelizmente, todas as vezes que você para a função de um determinado órgão, você degenera aquele órgão na recuperação. E aí entra o fisioterapeuta. E aqui a gente fala de osteomuscular principalmente, porque tudo está relacionado a isso. E para exemplificar, nós vamos ver aqui a primeira pergunta do nosso telespectador, que se apresenta aqui. É o Joari Pereira, 51 anos, representante comercial. Vamos ver a dúvida do Joari. Doutor Luiz Ovando, meu nome é Joari. Eu tive Covid, fiquei 10 dias internado, né? Me recuperei com fisioterapia, né? Fui muito bem. Mas durante o processo, depois, eu fiquei sem ar, né? Muitas vezes, subi alguma escada, senti que meu corpo não era a mesma coisa, né? Senti muito cansaço, qualquer movimento brusco que eu fazia, né? Eu queria deixar até uma pergunta, o que eu preciso fazer para me retornar, né? Tentar ser o que eu era antes, né? Voltar a ter mais essa vontade, tirar esse cansaço que ainda eu sinto quando eu faço um movimento muito brusco, tá bom? Obrigado. Joari, tá quase parecendo um passe de mágica que você está querendo, hein? Tem que voltar à atividade, né? Isso aí. Fala para ele aí, Dico. Seu Joari, o Covid-19 foi uma enfermidade, né, durante aqueles anos pandêmicos e comprometeu uma grande quantidade de pessoas, seja idosos, meia-idade, né, próximo a 50 anos. A gente observava, então, lá, analisando esses pacientes, que alguns chegavam já com algum nível de fragilidade, né? Então, o que seria essa fragilidade? Alguns comprometimentos, ele já tinha um comportamento sedentário, ele já trabalhava através de períodos de tempo prolongado. Esses pacientes que às vezes internavam lá, utilizavam de transporte passivo, portanto eles tinham um status funcional, ou seja, assim, um estilo também de vida em que o vírus conseguia impactar no ponto de vista respiratório, cardiorrespiratório e também músculo-esquelético. Não foi diferente. Então, a doença, ela acabava que gerando essa internação e para o tratamento é necessário alguns períodos de repouso. E isso pode também, dependendo da gravidade da doença, se estender. Acredito que o seu caso foi um caso até grave, porque teve internação hospitalar, mas uma recuperação funcional até adequada. Você cita aí que utilizou da reabilitação com fisioterapia, né? O fato é que existem modos de avaliação onde a gente pode identificar através de equipamentos se tem uma fraqueza muscular e respiratória, ou seja, essa falta de ar, a gente poderia tratá-la também.
A parte músculo-esquelética, poderíamos ter, então, um atendimento com condutas individualizadas para alguma parte do corpo que estivesse com maior fraqueza. Por exemplo, vai subir lances de escada, sente fraqueza local nos membros inferiores ou nas pernas. Então, nós poderíamos ali observar que naquele período estávamos nos adaptando e tentando reabilitar esses doentes. O que foi identificado, assim, através das evidências, é que esse vírus, ele permanecia trazendo um processo inflamatório local, ou seja, esse músculo ficava ardendo por semanas, meses, até 12 meses, um ano. E o processo de reabilitação, ele deve ser continuado após a internação. Percebemos, então, que não somente a fisioterapia, mas o condicionamento físico para atingir uma atividade de vida diária, as atividades ordinárias. Né? Perfeito, Israel. O Juari, isso que o Juari se queixa, a gente viu em muitos pacientes que voltavam ao consultório sempre falando dessa coisa estranha. Doutor, é um cansaço, é uma indisposição e tal. Juari, apenas aqui pegando um gancho no que o professor Israel está falando, a sensação de força, de bem-estar, ela depende da geração de energia. E o vírus, né, o SARS-CoV-2, do Covid-19, ele é estratégico. Todo vírus precisa de uma outra célula para ele poder sobreviver. Ele é um parasita que depende integralmente da célula hospedeira. E o que acontece? Ele vai num determinado ponto de todas as células que nós temos, que nos mantém vivos, que é o receptor da enzima conversora da angiotensina. Então ele vai ali, coloca e dali é passado para dentro. A célula interpreta como importante e ali dentro ele tira as energias. E ele causa uma desorganização de toda a maquinaria celular. Isso que o Israel falou, quer dizer, às vezes o vírus perpetua. E a gente tem visto isso, inclusive, em relação à vacina, por isso a nossa posição em pessoas jovens, contrária, tá? Em pessoas jovens, a vacinação, porque, na verdade, o benefício não se compara às pessoas mais velhas. E, no caso, você passa a ter uma atividade inflamatória celular, como o Israel muito bem lembrou. Agora, como fazer isso? Você já recuperou? O que ele está dizendo para você, em outras palavras, é o seguinte: vamos para a atividade. Ele está dizendo que aqueles que têm esse tipo de situação, muitas vezes, já tinham o problema antes. É aquela barriguinha, o músculo atrofiado, vai subir uma escada, já cansa com facilidade, ele acha que é da idade, vai ficando, aí a hora que vem o vírus, fala, é do vírus. O vírus, a idade, a inatividade, mais uma outra série de coisas que precisa ser quebrada exatamente pela atividade. Israel, nós temos 30 segundos para esse primeiro bloco terminar. Quer dar uma reforçada para o Juari, para o pessoal sobre essa questão? E aí nós já passamos para o segundo bloco. Ok. Juari, manter-se ativo, né? Então, é importante o senhor entender que a atividade física, manter-se ativo durante todo o dia. Então, procedimentos podem ser feitos em casa, no trabalho, no lazer. Agora, exercício físico, regularmente, esse é um compromisso que você vai fazer com estabelecimentos de saúde, onde tem fisioterapeuta, profissional de educação física, nutricionista, onde possa ter ali uma equipe para te ajudar a reabilitar e voltar a fazer exercícios vigorosos, que é a sua principal queixa. E aí não tem vírus que resista? Não. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe mandando sua sugestão para o WhatsApp 998321122. Aqui no estúdio comigo hoje, o Dr. Israel Moraes dos Santos, que é fisioterapeuta, intensivista adulto, pediátrico e neonatal.
Ele é especialista em fisioterapia cardiorrespiratória hospitalar e estamos falando sobre a funcionalidade durante a internação na UTI. E que, na verdade, ainda nós não falamos sobre UTI. E é o que eu disse para ele. Israel, vamos conversar sobre qual é o resultado, vamos dizer assim, em termos de abreviação, Israel, da permanência do paciente na UTI. Vamos pegar um protótipo aqui. Paciente de 70 anos, acometido de pneumonia bacteriana, pneumococo, fez um quadro de insuficiência respiratória, desorientou, precisou ir para a unidade de terapia intensiva, com fisioterapia e sem fisioterapia, só com tratamento médico, antibiótico, hidratação, enfim, tapotagem e com fisioterapia. O que economiza em termos de tempo e de recuperação funcional? Excelente pergunta. Mas antes de falar, né, que o paciente crítico, ele tem um comprometimento, principalmente uma doença que pode estar num único órgão, né? Porém, se no caso clínico foi falado sobre uma infecção, ela se torna sistêmica. Né? Portanto, esse paciente com uma flutuação cognitiva, que é essa confusão mental, essa agitação, né? Esse comprometimento do pulmão, que diminui a capacidade dele de fazer ali a sua principal função, que é captar esse oxigênio para entregar para o organismo, né, desse paciente, podemos também entender que esse processo inflamatório sistêmico ele vai para os grupos musculares. Começa então uma luta contra o tempo para que ele não entre em descondicionamento físico, né? Por se tratar de um senhor idoso, 70 anos, não sabemos a história dele funcional anterior. Então, muitos pacientes, na nossa realidade SUS, ou até mesmo privado, os nossos pacientes têm níveis de fragilidade, né? Então, vem sendo estudado aí desde 2003, e uma maior quantidade de estudos científicos ali em 2015 mostra que a importância de avaliarmos sinais de fragilidade. Onde esse paciente, então, ele pode ser extremamente ativo ou estar muito próximo de estar acamado, né? Trazendo para o contexto desse caso que o senhor colocou aqui para nós conversarmos, entendemos que se for só um aporte clínico convencional, oxigenoterapia, repouso no leito, antibiótico terapia, que são importantes, né, esse paciente cairá num processo de declínio funcional, ou seja, fraqueza muscular do paciente crítico, né, onde há uma diminuição do tamanho desses grupos musculares e da sua função. A fisioterapia busca, então, principalmente estar posicionada num que a gente chama de um pacote de estratégia terapêutica, junto com toda a equipe que trabalha na UTI. Então, a gente pode lançar mão aqui do nosso médico, do enfermeiro, do nutricionista, do psicólogo, do assistente social, né? E esse pacote, que a gente chama de bundles, ele vai de A a F, que é até a inclusão da família, né? Então, a função do fisioterapeuta é principalmente, né, no item E, que significa Early Mobilization, que é a mobilidade precoce. Buscamos, como fisioterapeuta ali na UTI, encontrar um ambiente clínico, ou seja, em que momento que esse paciente pode sentar, levantar, fazer exercícios sem comprometimento, né, dos seus sinais vitais, sem comprometimento até de avanço da doença que o trouxe para cá. Então, tudo com uma margem de segurança e apoio. Israel, aproveitando isso, eu me refiro à questão do infarto agudo do miocárdio. Vocês lidam bastante também com isso. Lá na metade do século XX para trás, 1950 para trás, o pessoal tinha um infarto, ele ficava 7 dias parado em cima da cama. Aí depois começou o processo de revolução. Em relação ao paciente na UTI, qual é a hora de começar a atividade? Tem um período
3, 4 dias de processo inflamatório que compromete, você não mexe, ou o indivíduo chegou na UTI e já começa o processo de reabilitação? Excelente pergunta, doutor Isovando. Nós fazemos, então, uma avaliação, né? Nesse primeiro comprometimento, tem uma fase ainda de diagnóstico, tem uma fase ainda que, principalmente médicos e enfermeiros, na monitorização ininterrupta, encontra um score de gravidade, uma probabilidade dessa doença acometer de forma muito severa, né? E nós, como fisioterapeutas, vamos observar, então, a questão sensorial, a questão cardiorrespiratória, para nós iniciarmos a fisioterapia. O que podemos observar nos grandes estudos é que em 2 dias, na sua maior parte aí até 5 dias, esse paciente tende a ficar no leito. Mas há uma tendência de se estabilizar esse doente e encontrar esse melhor momento. Então há uma tendência do termo mobilização precoce ser trocado para essa mobilidade no tempo oportuno, nesse melhor momento clínico do doente, sem gerar grandes intensidades e respostas inadequadas para esse doente. Que na verdade acaba gerando um estresse também, né? Você vai mexer fisicamente quando ele deveria estar, mas aí tem que ver as consequências benéficas disso, realmente é bem sutil esse período, né, naturalmente. Nós temos a pergunta da dona Djalma Garcia Correia, de 50 anos. Ela é auxiliar de dentista. Vamos ver o que a dona Djalma tem de questionamento. Doutor Luiz, eu tenho uma dúvida. Eu já fui eu tenho problema de coluna e eu fui no ortopedista e ele me disse que eu não posso pegar acima de 5 quilos. Porém, outros especialistas da mesma área falam que tem que fazer musculação para fortalecer a musculatura. E eu tenho quase uma hernia de disco. Há muito tempo eu fiz exame, não agora, né? Aí eu quero saber qual é a verdade. Eu posso fazer a musculação ou não? Tenho 50 anos. João, mas essa sua pergunta ela é sutil, viu? Ela enrola a gente aqui, mas nós vamos esclarecer. Deixa eu esclarecer aqui. Em consultório, a gente recebe muitas pessoas com dores. Eu estou tomando anti-inflamatório, estou tomando isso, aquilo, o indivíduo está com 4, 5 quilos a mais de inchaço. E não resolve o problema. Então a gente diz, precisa fazer exercício. Mas tem que fazer exercício. Então a senhora tem que fazer exercício, porque senão não vai melhorar. Tá? Agora, claro que a senhora não vai sair pegando peso de 10, 15 quilos, porque aí a coisa vai piorar. Então a senhora tem que procurar um profissional experiente na área de atividade física, um professor ou profissional de educação física, dizer o seu problema, de preferência com a orientação médica, o que a senhora deve fazer. Eu vou passar isso já aqui para o fisioterapeuta. Eu estou falando da minha experiência de consultório, né? Porque senão a senhora vai ficar cada vez mais atrofiada e a musculatura vai ficar cada vez pior e vai ter cada vez mais dor e vai piorar a hérnia. Israel. Dona Djalma, esse é um problema que acomete a população toda, né? Eu também sou um paciente com um problema na coluna, muito parecido com o da senhora. Mas a estratégia é realmente ter um diagnóstico médico, né? Passar por uma avaliação com um fisioterapeuta aí que possa ser especialista na parte da coluna, onde ele poderá identificar por testes, avaliações, quais posições geram dor ou sobrecarga, né? E assim, podendo evitar o estresse e tensão na área, onde tem a compressão nervosa, onde a senhora sente dor, formigamento, e até vai diminuindo a sua força muscular, né? Passando esse período de reabilitação com esse fisioterapeuta que identifica, que trata a senhora precisa fazer exercício físico regularmente. Aí vem o profissional de educação física trabalhar condicionamento. Com isso, a senhora consegue diminuir peso, fortalecer e voltar para a rotina de vida. Muito bom. Dona Djalma, a senhora já viu aí 2 orientações praticamente canalizando para o mesmo objetivo, né? Tem que se mexer. Agora, como disse o professor Israel,
é importante que a senhora faça uma avaliação precisa para ver aonde é que realmente tem dor, qual a posição que melhora, qual a posição que piora, e assim, consequentemente, a senhora vai ter benefício na sua atividade física, o músculo vai ficar mais forte, e ficando mais forte vai sustentar melhor a sua coluna, e aí não vai ter dor, e não vai comprimir, e não vai ter irradiação disso que o professor Dico, falando ele aqui, Dico, o professor Israel mostrou para a senhora, né? Eu quero aqui, né, nós temos ainda 3 minutos, professor Israel. A gente vê muito paciente que sai da UTI enfraquecido. E na Santa Casa, eu digo porque é o hospital onde eu trabalhei muitos anos, hoje nós temos muitos equipamentos em volta do paciente. Uhum. E o médico, de uma maneira geral, não toca quase o paciente, ele olha os equipamentos. Aí a hora que o indivíduo chega na enfermaria, ele está com uma escara. Esse é um grande problema que nós... Escara ferida, de compressão, a pele necrosa, morre, porque fica fazendo pressão no mesmo lugar e o tecido desvitaliza e acaba dando a ferida. Como fazer? Como proceder? Nós temos 2 minutos e meio para essa resposta. O que nós podemos perceber é que os pacientes que passam por uma internação, eles desenvolvem uma síndrome pós-cuidados em UTI. Uhum. Então, ela acomete do ponto de vista neurológico, às vezes falta de concentração, ansiedade, depressão, até pacientes com estresse pós-trauma, né? Períodos longos em cima do leito, ausência de mobilidade ou de movimentação, né, realmente faz com que a própria gravidade e o peso do corpo faz esses momentos de fricção no leito, pode sim abrir algumas feridas. A estratégia para diminuir o impacto dessa síndrome pós-UTI é através da fisioterapia e do movimento, né? Só que é um serviço que tem que ter a integração médica, tratando dor, uma integração com a enfermagem para estabelecer o melhor momento dessa mobilidade, porque ali vai algumas medicações, né? O fisioterapeuta tem que sair dessa zona de conforto dentro da unidade de terapia intensiva, ele tem que propor à equipe esses cuidados e para retirar de maneira mais segura e entregar para esse paciente o movimento, que é principalmente a gente dar alta para ele deambulando. Professor Israel, muito obrigado, né? Sinto bem honrado pela aceitação. E tem muitas outras coisas de fisioterapia que a gente poderia voltar a conversar. Eu vou lhe convidar em outras oportunidades para falar sobre educação, treinamento, educação continuada, enfim, várias coisas. A você que nos prestigiou, nosso muito obrigado. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.